Essa paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Na palavra do Senhor, em João capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele passou uma temporada na Judéia, porém que teve um momento que Jesus ele teve que sair da Judéia e ir para a Galileia. E quando Jesus saiu da Judéia, foi pelo motivo de que os judeus queriam matar Jesus. E os judeus queriam matar Jesus porque Jesus, na sua trajetória de vida, realizava muitos milagres e muitos criam em Jesus. E na sua trajetória, Jesus conquistou muitas almas, conquistou muitos discípulos. E Jesus, ele foi para a Galileia não por medo dos judeus, mas porque Jesus tinha obras para cumprir na sua trajetória, porque a obra que Jesus tinha para realizar na terra, a obra, o propósito que estava sobre a vida de Jesus aqui na terra, ainda não tinha se finalizado. E Jesus, ele foi rejeitado até mesmo pelos seus irmãos, de alguma forma, que não criam em Jesus, porque na palavra do Senhor está escrito que os seus irmãos disseram para Jesus para voltar para a Judeia, porque quem quer ser visto não pode fazer as coisas em oculto, não é reconhecido fazendo as coisas em oculto, mas sim fazendo diante do mundo, fazendo diante do seu público, fazendo publicamente para ser reconhecido. Só que Jesus ele não veio para esse mundo para ser reconhecido, mas Jesus ele veio para este mundo para salvar almas, para cumprir com o propósito que Deus tinha para cumprir na vida da humanidade através de Jesus. Jesus ele não veio para ser visto, mas ele veio para curar, salvar e libertar. E a palavra do Senhor, ela continua nos dizendo que Jesus, em outras passagens, fala que Jesus ele foi negado até mesmo pelos seus, porque os seus não criam nele. E na palavra do Senhor está escrito que Jesus ele foi rejeitado até mesmo pelos seus. Que na palavra do Senhor está escrito que onde Jesus nasceu, Jesus foi rejeitado pelos seus. Que Jesus ele não pôde realizar milagre na terra onde ele nasceu, porque aquele povo não cria em Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e não vemos. E nós esperamos tantas coisas da parte de Deus, porém que às vezes Deus não realiza por causa da nossa falta de fé. Só que Deus ele não precisa da nossa fé para nada. Ele realiza se Ele quiser, até mesmo quando nós não temos fé. Porém, que é necessário ter fé em Cristo Jesus. É necessário crer que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra do Senhor, em resumo, vai nos dizer que Jesus veio ao mundo para salvar almas. Jesus nasceu e morreu pela humanidade. Jesus, antes de vir a este mundo, Deus já tinha propósito sobre a vida dele. Já tinha escrito toda a trajetória de Jesus. E a palavra do Senhor continua nos dizendo que se ficaram perguntando como que Jesus podia realizar tantos milagres sem ter sido estudado, sem ter sido ensinado. Porém que Jesus veio nessa terra como homem. Assim nos diz a palavra do Senhor, que Jesus ele desceu na terra como homem, ou seja, Jesus foi de alguma forma ensinado, Jesus foi preparado na sua trajetória de vida. Jesus ele foi preparado por Deus, porque Deus não nos envia
para lugar nenhum, para obra nenhuma, sem antes nos preparar. E Jesus, ele veio a este mundo como testemunha de Cristo, como testemunha do reino de Deus. E não para testemunhar a respeito de si mesmo, porque quem testemunha a respeito de si mesmo, como está escrito na palavra do Senhor, está buscando a própria glória. Mas a palavra do Senhor nos diz que toda honra e que toda glória pertence a Deus, e ele não divide a glória dele com ninguém. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que muitos de nós fomos levantados como portadores da obra de Deus, como testemunhas de Cristo, que nós fomos levantados como discípulos de Jesus, para concluir a obra que Jesus começou aqui na terra. E saiba, meus irmãos, que se o nosso objetivo é trabalhar para o reino de Deus, se nós amamos verdadeiramente a Deus acima de todas as coisas, se nós morremos para nós mesmos e nascemos para Cristo, vivemos segundo a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, em todos os sentidos, nós vamos sim ser rejeitados, nós vamos sim ser até mesmo humilhado, como Jesus foi humilhado na sua trajetória de vida e principalmente lá na cruz. Nós vamos ser rejeitados pelo mundo. Nós vamos ser rejeitados muitas vezes até pelos que estão ao nosso redor, até mesmo por nossos familiares ou parentes. Mas a palavra do Senhor nos diz que se nós queremos verdadeiramente seguir ao Senhor, nós devemos negar a nossa cruz, nós devemos negar a nós mesmos, na verdade, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. E que sejamos assim, em nome do Senhor Jesus, em toda a nossa trajetória de vida, até que o Senhor venha. Porque o nosso objetivo aqui na terra é pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. O nosso objetivo é trabalhar para Jesus. E que se assim seja, em nome de Jesus. Jesus nos trouxe a este mundo não para agradar seres humanos, mas sim para agradar a Deus, acima de todas as coisas. E como está escrito na palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 3, poucos irão crer e muitos irão negar, muitos irão rejeitar. Mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso galardão está no reino de Deus. E assim eu creio, assim nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém?